Parabenizar essa comissão pela realização desta discussão, que me parece, tem razão a senadora Regina, ela vem dentro de um contexto de entrega do patrimônio nacional. Ontem foi aprovada uma medida provisória, a 811, onde se muda a comercialização do excedente de óleo que é promovido e produzido na exploração do pré-sal. Esse excedente que iria para a União e seria comprado pela Petrobras e pago a preço de mercado, e seria transformado e seria refinado aqui no Brasil. E estes recursos, eles compõem um fundo social de recursos para a saúde e para a educação. E o governo cria uma empresa e esta empresa vai comercializar o excedente de óleo e pode vendê-lo abaixo do preço de mercado e pode vendê-lo sem nenhum tipo de licitação. Seguramente as grandes petrolíferas que já foram beneficiadas na exploração do pré-sal com a isenção de R$ 1 trilhão de impostos nos próximos 20 anos e que também foram beneficiadas com a capacidade de comprar insumos, equipamentos, embalagens dos seus países de origem também sem pagar imposto de importação, vão ter acesso a um óleo para ser refinado nos seus países de origem e um óleo abaixo do preço de mercado. Nós estamos vivenciando isso. Nós estamos vencendo a tentativa de tirar da Infraero 13 aeroportos que são aeroportos lucrativos e deixar com a Infraero, em grande medida, apenas os aeroportos deficitários para asfixiar aquela empresa e fazer com que nós não tenhamos mais o controle sobre os nossos próprios céus. Nós estamos falando de uma empresa que mexe com o setor aéreo, que tem um dos maiores mercados internos do mundo, que é o Brasil, e o Brasil funciona também como ponte para a América Latina se relacionar e viajar para os Estados Unidos e também a Europa. E nós estamos vendo a asfixia ou a tentativa de asfixiar a Infraero. A Eletrobras é a medida provisória que deve entrar na pauta da Câmara no próximo semana, porque o governo tratou de anular e tirar da fila a medida provisória sobre a comercialização do excedente do óleo, deve ser perder o seu controle acionário, o governo, por 12 bilhões de reais, uma empresa que tem 400 bilhões de ativos, que é responsável pela geração de 30% da energia neste país, que tem mais de 70 mil quilômetros de transmissão de energia. E esta empresa deverá ser vendida para empresas de fora do país que não entregam o seu setor energético para quem quer que seja, e muito menos para a iniciativa privada. Nós estamos falando de um setor que nos Estados Unidos é protegido pelo Exército. As hidrelétricas são protegidas pelo Exército. É soberania energética, soberania nacional. Normalmente, em um país com tantas desigualdades como o Brasil, nós temos a possibilidade de termos o desenvolvimento regional, a igualdade regional acelerada e a entrega de energia para uma população de baixa renda com subsídio cruzados, que será anulado com a venda da Eletrobras. Isto é o governo Temer. Ao mesmo tempo, nós temos 25 bilhões de reais que foram anistiados do Banco Itaú. Nós temos quase 50% do orçamento brasileiro dedicado a engordar o rentismo daqueles que vivem de serviços e juros da dívida, uma dívida que está sem controle, porque o governo não controla a sua principal despesa, controla apenas as despesas primárias e não controla a sua principal despesa, que é a despesa financeira, e nós temos um país que está em insolvência, com risco, inclusive, de ser rompida a regra de ouro que impede o endividamento do país para o pagamento das despesas de custeio. Este é o governo Temer, com toda a sua crueldade, uma crueldade que beija o nosso rosto, uma crueldade que está solapando e derretendo este país. E é esta perspectiva, penso eu, do Correio. Eu não consigo entender qual é a lógica que está em curso de fechamento de mais de 500 agentes com uma empresa que pagou para as franqueadas por volta de 1,5 bilhões. Uma empresa onde as franqueadas lucram mais do que o próprio Correio. Então, se fecha agências, e parte dessas agências são agências que têm banco postal.
agências que têm banco postal. Então, vai se fechar a agência e vai se fechar o atendimento bancário de muitas comunidades que se dão através do próprio banco postal. Aliás, é preciso lembrar que houve um distrato do Correio com o Banco do Brasil no que diz respeito ao banco postal e depois a retomada do próprio convênio, da própria relação, o que representou também um prejuízo para o próprio Correio. Não tem sentido. O Correio, seguramente, economizará menos do que gasta com as franqueadas, com estas medidas de fechamento de agência e de demissão de trabalhadores e trabalhadoras. Está se falando de 5.000 demissões e nós, inclusive, estamos fazendo 2 ações. Uma delas é um requerimento de informação. Nós queremos os estudos técnicos, nós queremos a cópia de todos os estudos, queremos a cópia de todas as atas de deliberação para entender qual é a lógica de você fechar 500 agências, de você demitir 5.000 trabalhadores numa empresa que é uma empresa que tem excelência de qualidade, embora o presidente desta empresa, ou o ex-presidente, a todo momento tenha tentado desqualificar os trabalhadores e trabalhadoras. A população sabe quem são os carteiros deste país. A população sabe. E a população diz que confia no Correio, ainda que nós não tenhamos uma fidelização, que deveria ser a preocupação do governo. Fidelizar, como aqui já foi falado, todo tipo de entrega, todo tipo de correspondência do governo federal com uma empresa de mais de 300 anos, que os carteiros andam com o Brasil, com a bandeira do Brasil no ombro, andando por todo esse país, com uma série de dificuldades e penosidades em função do exercício da atividade. Nós temos estudos que indicam que a vida média de um carteiro saudável de um carteiro é por volta de 8 anos, 10 anos, porque carrega peso, porque está ao sol. Agora nós temos o filtro solar, mas está ao sol, porque tem um nível de penosidade. E agora o que acontece? A discussão da alternância dos dias para a entrega domiciliar. Isso significa que é o mesmo carteiro que vai estar cobrindo o mesmo carteiro vai estar ora cobrindo uma área, ora cobrindo outra área, para suprir a deficiência do número de pessoas dentro da instituição. Não existe outra lógica. É a mesma lógica do governo Temer. É a mesma lógica. É a lógica de esqueletizar a empresa, de desqualificá-la frente à opinião pública para vendê-la de forma mais barata. E digo isso porque isso também está acontecendo na Eletrobras. Senador Paim, a Eletrobras contratou uma empresa de publicidade, agora me parece por 3 milhões de reais, sem licitação, para falar mal da Eletrobras. Para colocar nas ruas a fala de que a Eletrobras está quebrada, para colocar nas ruas a fala de que os trabalhadores da Eletrobras e as trabalhadoras não são competentes. É o mesmo discurso do ex-presidente do Correio, deveria responder na comissão de ética, no Conselho de Ética, porque você não pode desqualificar os trabalhadores que constroem a empresa como eles foram desqualificados pelas diversas falas do ex-presidente do Correio. Então, portanto, nós temos clareza do que está em curso no Correio. Não se busca a fidelização, não se busca o fortalecimento da própria empresa, se busca diminuir seus custos. E nós já vivenciamos isso. Diz Marx que a história se repete, por faça ou tragédia. E o governo Temer representa a repetição faccesca e trágica de períodos da nossa história, porque nós já vivenciamos isso. A diminuição do custo de pessoas se mexe no plano de saúde dos Correios, e o plano de saúde é diferencial. O plano de saúde, em muitos momentos, foi o que fez com que o trabalhador optasse por ficar no Correio e não ir para uma outra empresa. Ele faz parte de uma política de gestão de pessoas dentro da própria empresa, e simplesmente ele foi rompido, como se busca a demissão. Então, portanto, eu só encerro dizendo que o que nós estamos vivenciando no Correio, nós vamos reagir. Nós vamos reagir. E nós vamos dizer, fim desse processo de luta e fim desse processo de tentar defender esse país por amor a ele, que não vai se conseguir anular e não vai se conseguir privatizar essa empresa que não é do senhor Temer, mas é do povo brasileiro.
Essa foi a deputada federal Érica Cocai. Eu só vou fazer um apelo ao plenário, pessoal. As palmas são garantidas sempre na minha comissão, na nossa comissão, né? E o silêncio também. Agora, a palavra é dada aos convidados, tanto que eu vou abrir, como sempre abro, para 3 convidados do plenário também poderem falar. Agora, mas depois de falar o senador Hélio José, volta a palavra para o presidente. Com a palavra, o senador Hélio José, também sempre presente nessa comissão, está lá, é titular. Hélio José, que fez parte também da Comissão Especial do Estatuto do Trabalho, sempre presente, e foi relator da reforma da Previdência que eu presidi. Hélio José, com a palavra. Quero cumprimentar